Boa noite, pessoal. Alguém online? Boa noite. Boa noite, estão me ouvindo? Eu vou para outro canto. Boa noite. Bem-vindos. Juliana, Isabelle, Leonardo. Tudo bom? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Dá um joinha aí. Ei, que alegria, Noana, Marília. Ei, que alegria. Boa noite, minha gente. Sejam bem-vindos. Denilce. Olha só. Que show. Áudio ok, vídeo ok. Vamos começar? Arrochonó, né, Léo? Muito bem, obrigada. Vamos lá, pessoal. Muito feliz de estar essa noite aqui com vocês. Né? Vamos iniciar a nossa primeira live aqui no Instagram. Infelizmente a iluminação aqui tá pegando um pouco na minha cabeça, mas a gente vai mesmo assim, né? Depois a gente desenrola, tá? Então, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. É muito bom estar com vocês nesta sexta-feira à noite. Assim, tem algumas pessoas que estão aqui chegando pela primeira vez, então, para quem está chegando pela primeira vez ou chegou esses dias por aqui, vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Rosiane Albuquerque, sou psicóloga há 6 anos, professora universitária há 4. Inclusive, aqui nós temos online colegas de trabalho, alunos meus da época que eu ensinei no interior do Rio Grande do Norte, alunos meus lá de Patos. Que felicidade, muito bom estar com vocês. E vamos começar, né? Boa noite. A live de hoje, como vocês já sabem, né, tem como tema logoterapia, um novo olhar sobre a vida. Eu já tinha falado nos stories, né, já tinha adiantado que o objetivo dessa live é conhecer como a logoterapia pode nos ajudar a olhar de uma forma diferente para a nossa vida e para o nosso sofrimento. Então, a partir daí, nós vamos tomar esse mote que vai orientar a nossa live de hoje, ok? E antes da gente entrar mesmo na logoterapia, eu queria que vocês fizessem comigo, de certa forma, uma viagem pela história de Frankl. Inclusive, é uma dica que eu deixo para todos vocês, no geral, tá? Que quando forem estudar uma teoria, que quando forem descobrir novos conceitos, procurem também conhecer quem está por trás dessa obra, a pessoa, sua história e o contexto no qual ela foi escrita. E é isso que a gente vai começar fazendo na noite de hoje. Como tem algumas pessoas que é a primeira vez que estão em contato com a logoterapia, que ainda não sabem quem é Viktor Frankl, brevemente eu vou falar um pouquinho da biografia dele, para que a partir daí nós possamos entrar na logoterapia em si e no objetivo da live de hoje, tá ok? Vamos começar? Então, quem é Frankl, né? Não tem como nós falarmos de logoterapia e não falarmos de Frankl. Frankl, ele é simplesmente a teoria que ele criou, né? A logoterapia só é logoterapia pelo homem que Frankl foi, pela história que ele teve. Quem é Frankl? Viktor Frankl foi um psiquiatra e um neurologista vienense, certo? Ele nasceu e morreu em Viena e ele foi um homem do século XX. Ele nasceu em 1902 e morreu, ele nasceu em 1905 e morreu em 1997, aos 92 anos. Então, como vocês estão vendo, Frankl é um homem que viveu o século XX do começo ao fim. Se a gente pensar que o século XX aí começou em 1901 e terminou em 2000, Frankl atravessou esse século e passou pelos principais acontecimentos históricos. Então, vejam só, ele passou pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial. E já já a gente vai também entrar
num dado de vida dele que mudou a história de Frankl e que também é super importante para a sua teoria. Então, Frankl é vienense, né, do século XXI. E se a gente fosse descrever Frankl numa frase, eu gostaria de utilizar uma frase que um prisioneiro uma vez utilizou para defini-lo. Então, esse prisioneiro uma vez disse que Frankl é um homem que escreve como um homem que vive o que ele escreveu. Frankl, quando ele fala de logoterapia, ele está falando da própria vida, né? Ele está falando do que ele passou. Então, a teoria dele é visceral. A teoria dele parte da própria experiência dele de vida. Ok? Entenderam isso, né? Que não tem como falar de logoterapia e não falar de Frankl. Então, outra informação importante é que Frankl foi prisioneiro de vários campos de concentração, na verdade, de 4, certo? Então, ele viveu na pele o que foi o nazismo, a Segunda Guerra Mundial. E vejam só, antes de Frankl ir para um campo de concentração, isso aconteceu em 1942, no ano anterior, em 1941, ele se casou com a sua primeira esposa. Então, em poucos meses, a vida dele deu uma reviravolta. Ele casou e em 1942, do finalzinho de 1941 para o início, meados de 1942, nós temos aí uma reviravolta. E não é só Frankl que vai para o campo de concentração. É também a esposa dele e os pais. Vejam só, a família toda, né, vira prisioneira de guerra. E vamos lá. Então, entendido esse contexto, né? Entendido que Frankl foi alguém que viveu a Segunda Guerra de uma forma trágica, nós vamos adentrar na logoterapia. Mas antes disso, é preciso que a gente tenha em mente o tempo que Frankl passou no campo de concentração. Foram 3 anos, de 1942 a 1945. E quando ele já sai introduzindo sua obra. Ele lança o primeiro livro, Em Busca de Sentido. Esse livro, para vocês terem noção da importância dele, ele é considerado um dos 10 livros que mudaram o curso da humanidade pela Biblioteca do Congresso de Washington, para vocês terem noção do poder dessa obra, do poder da história de Frankl, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes sobre a vida de Frankl no campo de concentração, antes e posterior, né? Vou deixar aí vocês na curiosidade para que vocês possam ler o livro, tá? E a gente vai passar, depois desse breve contexto histórico, para a logoterapia em si, ok? E quando a gente fala de logoterapia, para entender o que é a logoterapia, a gente tem que ir à etimologia da palavra, né? E aí a raiz da palavra. Então, logoterapia, o logos, vem do grego, que significa sentido, tá? Então, de forma resumida, a logoterapia é uma psicoterapia centrada no sentido. Esse é o mote. A gente vai partir daí, tá ok? Para vocês terem noção do quanto a logoterapia é importante, ela foi considerada a 3ª escola vienense de psicoterapia. Tem noção? As outras escolas, a primeira e a segunda, são as seguintes. A primeira é a psicanálise de Freud e a segunda é a psicologia individual de Adler. Então, Frankl, ele não é só um homem do século XX que mudou o século XX, mas ele muda a história da psicoterapia, né, para vocês terem noção do peso da sua teoria. E aí, além de Frankl, né, da logoterapia ser considerada a 3ª escola vienense de psicoterapia, ele foi contemporâneo de Freud e de Adler. Ele conheceu os dois, ele publicou tanto na psicanálise quanto na psicologia individual. E, a partir do que ele viveu nessas escolas, ele propôs a sua teoria, que surge, né, naquele contexto, né, como uma proposta de reumanização da psicoterapia. Né? Em que sentido? A proposta dessa reumanização passa por um conceito central na teoria de Frankl, que é a autotranscendência. Então, Frankl, o que é a autotranscendência, né? Qual é essa proposta que Frankl traz com esse conceito? A autotranscendência, gente, vai além da ética, vai além da nossa responsabilidade nesse mundo, vai além da nossa missão. Ela é muito mais do que isso, né? É através da
autotranscendência que nós realizamos as nossas possibilidades de ser nesse mundo. E o que é autotranscendência? É literalmente sair de si. Mas como? Não se assustem, a gente vai esclarecer isso ao longo da live, tá? Mas importante que, entendido isso, nós vamos caminhar e vamos partir para a próxima parte, que é como é que essa autotranscendência se realiza na nossa vida. Essa nova forma de olhar a vida, essa nova proposta psicoterápica, ela vai inaugurar um caminho, um novo caminho para a existência humana. Como assim? Como assim, Rosiane? Um novo caminho? Através da autotranscendência, como é que a gente realiza o nosso poder ser no mundo? Como é que a gente realiza, alcança a nossa potência máxima nesse mundo? Para isso, nós temos que passar pelo nosso dever ser. Nós só atingimos o nosso poder ser quando nós vamos ao encontro, nós vivemos o nosso dever ser, certo? Então, esse novo caminho é uma proposta que Frankl traz, a partir da forma como ele vê o mundo e como ele vê o homem, ok? E para a gente fechar esse tópico da logoterapia, partir para o próximo, é interessante a gente pensar numa comparação que alguns autores fizeram, contextualizando aquela época de Frankl. Então, alguns autores compararam a logoterapia com as psicoterapias da época, chamando essas outras teorias de psicologia profunda e a logoterapia de psicologia das alturas. E trazendo para o concreto como é que a gente entende essa diferenciação. É como se a psicologia profunda chamasse o homem para mergulhar em si. E a logoterapia, como uma psicologia das alturas, na verdade, convidasse o homem ao contrário, para sair de si. Entendem esse movimento? Em vez de eu me interiorizar, mergulhar em mim, eu saio de mim, eu autotranscendo. Isso mesmo, Eri Carla. Justamente, aí tá sabendo, Estudou antes de assistir a live. Pronto, pessoal. Introduzimos a biografia de Frankl, conhecemos rapidamente o que é logoterapia. Agora nós vamos para o núcleo dessa live, que é esse novo olhar a vida, o sofrimento, através da logoterapia, ok? E para a gente começar a olhar diferente, nós precisamos entender como é que Frankl concebe a vida, como é que Frankl enxerga a vida. Frankl usa uma figura, uma imagem muito interessante. Ele diz que a vida é como uma corda de violino. A vida é uma eterna tensão. Se a gente pensar num violão, num violino, qualquer corda, para ela emitir o som, ela tem que estar numa determinada tensão. De certa forma, se a gente pega essa corda e aperta demais, ela quebra. Mas se a gente também não aperta o suficiente, ela perde a sua serventia. Não vai sair música dali, Ou então vai sair algo desafinado. Então, a nossa vida, enquanto comparada a uma corda de violino, ela precisa de uma tensão específica, tá? Uma tensão saudável, na medida. Então, não existe vida, não existe amadurecimento de forma confortável. A gente precisa dessa tensão. E a partir daí eu quero que a gente pensasse como é que a gente funciona no dia a dia. Vamos lá, pensem aí. O que a gente costuma fazer quando a gente está num momento de tensão? Quando a gente tem um problema, a gente se esforça, concentra energia em pensar nesse problema. Quando, na verdade, a gente deveria fazer o contrário, Usar a energia que a gente concentra para pensar no problema para poder pensar soluções para ele. Como sair dele? Como resolver esse problema? E aí, pensem aí o quanto vocês fazem isso, quanto a gente faz isso todo dia. Continuando, é importante que, já como a gente falou aqui, como eu falei aqui, que a logoterapia é uma psicoterapia centrada no sentido, o que é o sentido? Vamos lá. Para introduzir o conceito de sentido da vida, como é que a gente pode pensar? Como é que Frankl pensa o sentido da vida? O sentido da vida é uma decisão, certo? É um modo como a gente vai encarar a vida, ok? E esse sentido, ele tem duas características importantíssimas, tá? A primeira é que ele é universal em seu valor. Ou seja, esse sentido, ele tem um valor para todos nós. Ele é importante para todos nós.
Segundo, ele é individual em seu conteúdo, tá? Então, ele é irrepetível, ele é intransferível, personalizado. Cada sujeito tem o seu sentido de vida, ele não se repete, porque depende de quem a gente é, da nossa história, de como a gente encara a vida, ok? A partir daí, né, pensando no sentido, a gente pode pensar sobre o nosso ser no mundo. E aí, eu lanço outra questão para vocês pensarem, tá? Ser ou não ser depende não de condições, minha gente, depende de decisões, certo? Ser ou não ser, quem eu sou, né? Quem eu sou ou deixo de ser no mundo, na vida, não depende de condições, depende de decisões, tá? Pra gente sair do sentido e entrar no tópico do sofrimento, eu vou, né, introduzir outro pensamento que é o seguinte. A gente aprendeu que a vida tem um sentido. E a logoterapia, né, ela parte desse princípio. Então, se a vida tem um sentido, o sofrimento também tem um sentido. É lógico, né? Porque o sofrimento faz parte da vida. E aí, entrando no sofrimento, né, o que a gente de cara já pode escancarar, assim. Não tem como a gente fugir, mandar real, né? O sofrimento, ele é inevitável, meu povo. Eu tô sofrendo, todo mundo tá sofrendo, vocês estão sofrendo, quem vocês conhecem tá sofrendo, a torcida do Flamengo tá sofrendo, então o sofrimento vem para todos, é inevitável. Então essa ideia que a gente tem de viver uma vida confortável, de felicidade, de evitar o sofrimento é uma fuga, é um engano, né? Então se o sofrimento é inevitável e todo mundo está sofrendo, o que a gente faz com esse sofrimento? Né? A gente tem que aprender a sofrer. Né? Aqui em casa a gente estava cantando antes da live a nossa versão daquela música, né? Epitáfio. Não é preciso aprender a viver, é preciso aprender a sofrer. Aí quando a gente aprende a sofrer, a gente aprende a viver. Né? Inclusive, depois eu pensei que era para ter sido o tema dessa live. É preciso aprender a sofrer, certo? É, isso mesmo, Marília Mendonça nos ensina muito, né, sobre essa sofrência. Mas calma, né, gente, tem que saber sofrer, não é qualquer sofrimento. Não é também... Ai, meu Deus, isso mesmo, pessoal. Continuando, né? Outra coisa que Frankl vai nos dizer, muito importante, é que a capacidade mais humana, entre as capacidades humanas, é justamente transfigurar esse sofrimento numa realização. Ou seja, é viver para além desse sofrimento, é tirar desse sofrimento algo de bom, é usar esse sofrimento para dar um salto, não para paralisar, certo? E vamos lá. Partindo, né, dessa ideia de que o sofrimento é inevitável e isso, Aparecida, é inerente ao ser humano, né, o que a gente pode pensar? Que Frankl, ele é o próprio exemplo que a gente pode dar. Né, que e mesmo em condições das mais desfavoráveis, nós podemos encontrar sentido. Como assim, né? Como é que Frankl encontrou sentido num campo de concentração? Inclusive, pessoal, eu já disse, ele passou por 4 campos de concentração e um deles foi o conhecidíssimo, temível campo de Auschwitz, né? Para vocês terem ideia. Então, ele passou praticamente pelo pior campo, certo? E veja só, então, pegando aí Frankl como exemplo, né, de uma condição extrema desfavorável, como é que a gente encontra sentido em meio a esse caos, em meio ao sofrimento extremo? Né? Como é? Quando a gente realiza aquilo que a gente precisa realizar, quando a gente para de fugir, né? Quando a gente assume isso que está acontecendo, assume que o sofrimento é inevitável. Não é aqui pegar o sofrimento, se agarrar com ele, beber uma cana até cair no chão. Né? É dizer, sofrimento você veio, então agora eu vou. Né? Eu vou e me aguente. Né? Eu sou maior do que esse sofrimento. Como é, Eri Carla? Não entendi. Comendo a gente supera o sofrimento comendo. Olha, nem sempre, né? Ou então a gente se alegra, né? Comendo. Ai, vamos lá, gente, continuando. E quando a gente pensa nesse sofrimento inevitável, né?
Beijos, Maiara. Obrigada. Muito feliz de você estar aqui, viu, gente? Aí, referência de logoterapeuta lá em Patos, viu? Maiara Dantas. Sigam ela no Instagram. Então, voltando, para não perder aqui o fio da meada. E nessas condições extremas, é importante que a gente lembre de uma coisa, de uma máxima que Frankl nos ensina, tá? Que nós seres humanos, nós enquanto pessoa, podemos ser interiormente mais fortes do que qualquer condição exterior. Tá entendendo, minha gente? Nós, enquanto seres humanos, podemos ser interiormente mais fortes do que qualquer condição interior. Principalmente quando a gente se orienta para um sentido além de nós, para fora de nós. Certo? E como é que a gente consegue ser maior do que as condições exteriores? Como, né? Primeiramente, uma das formas, quer dizer, né? É fazendo tudo aquilo que é possível, tudo aquilo que está ao nosso alcance, tudo aquilo que nós podemos. É não fugindo do nosso dever, é não fugindo de quem somos, não fugindo da nossa missão nesse mundo, tá? Quando a gente faz tudo que está ao nosso alcance e quando a gente se dá, né, quando a gente se doa, nós damos dignidade ao nosso sofrimento. E daí a gente consegue ter o sentimento de que o sofrimento não é em vão, né? Não foi em vão. Eu vou dar um exemplo autobiográfico de Frankl, tá? Na sua autobiografia, Frankl conta, né? Como vocês já sabem, ele foi com a família toda para o campo de concentração, com os pais, com a esposa. E aí, Frankl teve a oportunidade de estar com o pai dele no leito de morte. Praticamente, Frankl viu o pai morrer. E ele disse, na sua autobiografia, que quando o pai dele, né, estava naquela condição, a sensação que ele sentiu foi a mais maravilhosa possível. Como assim, né? Vocês podem se perguntar, como assim? Ele estava querendo se livrar do pai dele? Jamais, gente. Foi porque ele sabia que havia cumprido a sua parte. Certo? Ele não fugiu. Ele teve a chance de fugir. Frankl, antes de virar prisioneiro, ele teve a oportunidade de se refugiar nos Estados Unidos. Ele ganhou um visto, mas o visto só dava direito a ele. Poderia ele e a esposa no máximo. E aí ele decidiu ficar em Viena com os pais. E olha só, todos foram para o campo de concentração e ele conseguiu ainda encontrar com o pai dele nesse último minuto. E aí, olha só, além dele ir com os pais para o campo de concentração e acompanhar o pai no leito de morte, ele também deu dignidade para o pai no final da vida dele. Frankl disse que carregava uma ampola de morfina e foi justamente essa ampola que ele carregava com ele que aliviou o sofrimento do pai dele nos últimos momentos. Mas não para por aí, né? Frankl ficou praticamente só ele e a mãe, depois da morte do pai. E aí ele toma uma decisão que é importantíssima. Ele decide todas as vezes que encontrar a mãe dele, se despedir dela, de dar um beijo nela. Por quê? Porque assim, Frankl sabia que se não voltassem a se encontrar, eles teriam se despedido da melhor forma, né? Eles tinham partido de bem um com o outro. Imagine, né? Quanto sofrimento carrega você perder uma pessoa e tá de mal com ela, né? Ou então tá em dívida. Pensem aí. E aí vocês devem estar se perguntando depois de tudo isso, né? Tá, sentido de vida, sofrimento inevitável. Como é que eu encontro um sentido nessa vida? Como é que eu encontro? E aí Frankl, ele traz pra gente 3 possibilidades que ele chama de 3 valores. O primeiro valor é uma ação que realizamos nesse mundo. O segundo valor é uma obra que criamos, que deixamos. E o terceiro é alguém que a gente ama. Vejam só o que tem em comum essas 3 coisas. A autotranscendência, né? Então, quando a gente sai de nós, né? Quando a gente, por exemplo, realiza algo por alguém, quando a gente deixa a nossa marca no mundo, quando a gente ama não só aqueles que nós somos convidados a amar, mas também aqueles que nós não somos, mas devemos. Nós autotranscendemos. Nós saímos de nós e aí nós podemos encontrar um sentido. Estão entendendo? Estão acompanhando? Bacana. Então, minha gente, para que a gente possa, né, recapitular tudo e poder sair daqui olhando a vida diferente, se não já estão olhando,
né? Olhando o sofrimento de forma diferente. Tá travando, Juliana? Tá travando para mais alguém? Por favor, alguém avisa aí se tá travando, como é que tá o áudio, como é que tá a imagem. Pessoal, tá ok? Opa. Tá normal? Certo. Ok, pessoal. Deixa eu dar uma notícia boa para vocês que eu esqueci, né? Bom, eu queria dizer para vocês também que não se desesperem, tá? A gente não vai ficar só nessa live. A minha proposta é que neste mês de julho nós tenhamos 4 lives com essa, tá? Uma live por semana. Essa é a primeira e nós teremos mais 3 sobre logoterapia. Então, quem gostou, continua. Então, e divulga, tá? Porque eu quero vocês comigo e mais gente nas próximas lives. Inclusive, pessoal, semana que vem, essa live não vai ser na sexta, tá? Porque eu vou estar viajando, vou estar num curso em São Paulo. A live, vou ver o dia aí e aviso pra vocês, tá bom? Obrigada, pessoal, pelo feedback, né? Tá muito alto aí, tô gritando, eu falo alto mesmo, falo rápido. Vamos lá, tá? E aí, antes de eu partir para dica de livros e dicas de filmes, tá? Eu vou fazer um resumão da live, tá? Para que a gente saia daqui com todo o conteúdo fixado. Ah, já tá acabando, gente, mas, né, façam perguntas aí, interajam que a gente prolonga um pouquinho mais, tá? Vamos lá, primeira coisa que a gente aprendeu nessa live, para não esquecer, tá? São 5 coisinhas que eu trouxe para vocês. Primeira, a vida é como uma corda de um violino, né? Necessita de uma atenção específica, tá? Necessita de tensão. Segundo, devemos usar a energia para resolver os problemas e não apenas ficar pensando nos problemas, tá? Usem a energia que vocês usam para ficar pensando no problema para resolvê-lo, para sair dele, né? Ótima dica, Carly, do menino do pijama listrado. Ótima dica, não tinha pensado nessa não, mas eu tenho outras. E o menino do pijama listrado é importante para a gente ler, para entender esse contexto também dos campos de concentração, da Segunda Guerra Mundial, do nazismo. Terceira coisa para recapitular, tá? Ser ou não ser? Ser ou não ser depende de decisões, não de condições, meu povo, tá? Decisões, não de condições. Quarto, se a vida tem sentido, logo o sofrimento necessariamente terá. Então é preciso saber sofrer, tá? De hoje em diante a gente só canta epitáfio assim, tá? É preciso saber sofrer. E quinto ponto, né? Pra gente voltar pra vida real, situado. Como encontrar um sentido na vida, saindo de si, autotranscendendo, ok? Através de 3 possibilidades. Nossa ação no mundo, uma obra ou amando alguém, né? Alguém ou alguém, ok? Mais uma dica, a menina que roubava livros. Também li, ótimo. Olha, só o livro que eu li, que bom, né? Muito bem, Carly. Obrigada pelas contribuições. Mas, gente, olha, tenho 2 coisas para falar com vocês antes de vocês irem embora, para vocês irem assim com a cabeça fervendo, né? Que só presta assim. Primeira coisa é, a gente falou aqui que Frankl viveu 4 campos de concentração, um dos mais terríveis. Mas e nós? Nós também temos os nossos campos de concentração pessoal, não é verdade? Não respondam agora, tá? Pensem aí no campo de concentração pessoal de vocês. Todos nós temos, um ou mais, tá? Mas, para vocês se situarem em relação ao que é um campo de concentração pessoal, eu tenho uma dica de filme e livro, certo? Quem aqui já assistiu O Escafandro e a Borboleta? Alguém? Ou só eu? Digam aí.
Bom, enquanto vão respondendo, deixa eu dar uma dica desse filme sem spoiler, tá? No Escafandro e a Borboleta, nós temos a história de um homem que perdeu todos os movimentos. Só tinha o movimento de um dos olhos. E através desse movimento de um dos olhos, ele se comunica e dita o seu próprio livro para uma pessoa. E aí surge o livro O Escafandro e a Borboleta. Nessa dica, pessoal, não vale, né? Quer dizer, vale e não vale, né? O filme, ele não é uma releitura do livro. Eles se complementam, então vale a pena pegar e tanto assistir o filme quanto ler o livro. Lila, quer dizer, nós estamos finalizando a live, mas vou deixar salva, tá? E nós tratamos sobre a logoterapia, uma nova forma de ver a vida, né? Uma nova forma de olhar para a vida. Então, aproveita aí e assiste depois, né? Para que você também possa olhar a vida de outra forma a partir dessa live, tá? Pronto, dei a dica de livro e de filme, mas ainda tem 2 dicas de livro, tá? E aí, como eu falei lá no começo, o primeiro livro de Frankl é esse daqui, Em Busca de Sentido. Vale muito a pena, pessoal. E olha só como o Frankl começa a contar a sua teoria, né? O primeiro livro que ele escreve sobre a logoterapia é o livro que ele escreve a partir da sua história. Então, aqui na primeira parte nós temos a história dele, um campo de concentração riquíssima, tá? E nós temos uma introdução à logoterapia. Vale super a pena. Sério, muda vidas, tá? E o segundo livro que eu dou como dica é essa autobiografia de Frankl, o que não está escrito nos meus livros, tá? Maravilhoso, gente. Não tem como não se impressionar com a vida e com quem Frankl foi, certo? É indescritível, assim. Além de ser um cara que a gente se apaixona por ele, ele é muito espirituoso, é muito delicioso ler. Isso, incrível, ó. Livros que mudam vida, tá? Onde você adquire? Na Livraria Verum. Vou deixar depois no story a marcação do perfil para vocês. Olha aí, Escafandro e a Borboleta, Amanda. Falei, dicas de filme e livro também, tá? Olha aqui, não é só teoria, não é só live, é cultura. Então, pessoal. Ai, que bom, Polly. Maravilhoso. Olha, gente, eu coloco como leitura obrigatória para os meus alunos Em Busca de Sentido. Não minto. Eu já coloquei como leitura de férias. Quando eu voltar, vou, né, pedir para fazer aquela redação. Que eu li nas férias, né? Escreva aí. O que eu aprendi com Viktor Frankl em Busca de Sentido. E pronto, né? Muitas reflexões e para vocês irem embora, eu vou lançar outra frase, né? Para vocês irem aí com a cabeça fervendo para a vida de vocês. Então, a frase que eu termino essa live, pessoal, e aí é uma frase de Frankl, tá? Foi ele que disse na sua autobiografia. É o seguinte: quando passamos por tanta coisa ruim, tanta coisa assim, quando somos tão duramente postos à prova, confesso que é nessa hora que tudo precisa ter um sentido. Estão entendendo, minha gente? É justamente quando o negócio pega que a gente tem que se agarrar ao nosso sentido. Ou então, buscá-lo, né? Ou então, trabalhar sobre essa realidade. Então, fiquem firmes, sigam em frente, não fujam do seu dever, tá? Não fujam de quem vocês podem ser nesse mundo, né? Façam, cumpram aquilo que vocês precisam cumprir para vocês serem aquilo que vocês precisam ser para aqueles que precisam da vida de vocês, da obra de vocês. Ai, gente, eu tô tão feliz que vocês do Rio Grande do Norte estão aqui. Saudades dos meus primeiros alunos. 2016, 2017. Alunos da UFCG, gente. Muito bom. Antônio, Amanda, lá da UFCG, de Cuité. Tessia, Denilce, Clívio, Marília, lá do Rio Grande do Norte. E os meus alunos de Patos também. Leonardo, do Rio Grande do Norte. Carly. Gente, muito feliz. Morro de saudade de vocês, meus ex-alunos.
E já tô com saudade dos meus aluninhos lá de Patos. Gente, dúvidas, né? Falem aí. A gente ainda tem. Eu não sei nem quanto tempo de live tem. Já tem uns mais de 20, né? Oh, ciúmes? Não, não fico com ciúmes, Carly. Aqui é que nem coração de mãe. Sempre cabe mais um. Na hora da tristeza, qual pergunta poderíamos nos fazer? Né? O que você faz com essa tristeza, Polly? Né? De onde essa tristeza vem? Quem é você? Quem é você no meio disso tudo? Eita, povo ciumento! Vou fazer uma live sobre ciúme. Vocês vão ser os meus exemplos. Deixa eu olhar mais alguém aqui que comentou. Eita, Antônio! Tu acredita que eu ainda tenho salvo aquele vídeo da despedida na disciplina? Que saudade de vocês cantando. Luiz, te respondo, tá? No privado, com algum material de psicologia. Clívio, vá, meu filho, vá. Você é um poço de cultura, vá atrás. Não, Lila, ainda não li. Não vi, né? Um filme, Ladrão de Raios. Mas obrigada pela dica. Outra dica aí, gente, tá? Deixa eu ver aqui. Eita, Marília, como não estranhar consigo mesmo? Impossível, né? Impossível porque nós somos seres mutáveis, nós estamos em constante mudança. Agora, o estranhamento, ele é necessário para que a gente se pergunte quem nós somos, né? E o que nós fazemos. Por que nós estamos nos estranhando? Né? O que acontece? Mas não tem como a gente não se estranhar, né, minha gente? Porque somos seres humanos são contraditórios, são imprevisíveis. Nós podemos ser o pior e o melhor do que o humano pode oferecer, né? Não se enganem, né? Não se enganem, né? Nós carregamos as luzes e as trevas em nós, então às vezes a gente se estranha mesmo, né? Mas a gente tem que fazer alguma coisa com esse estranhamento. Eita, meu povo, vou deixar salva, tá? Mas aí, compartilhem, tá? Compartilhem aí. Deem essa forcinha para essa professora, para essa amiga, para essa psicóloga de vocês. Muito bom estar com vocês, tá? Não vou mais ocupar. Ai, que bom, Marília. Que bom mesmo, né? Esse é o objetivo dessas lives. É poder me conectar com vocês e tocá-los, contribuir de alguma forma, tá? Então, qualquer coisa, gente, chame do direct, né? Participem, pessoal, tô devendo algumas respostas, né? Na caixinha de questões, vou responder todos, é porque a vida tava uma loucura mesmo. E compartilhem, tá? Cheiros, não vou mais tomar a sexta-feira de vocês. Vão lá, curtir. Muito bem. Obrigada, Carly. Obrigada pelo carinho, pessoal. Continuem aí, divulguem. A gente se vê próxima semana, tá? Cheiro. Boa noite.